Eu peço que se ponham em pé, em reverência ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Pai, vai apressando os passos daqueles que aqui ainda não chegaram, Senhor. Vai dando graça ao que aqui estão, Senhor, derramando toda a bênção, Senhor, e de toda a misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. Senhor, eu quero te pedir neste momento também, Senhor, que nos dê mais, Senhor, sabedoria para continuarmos essa batalha, que essa batalha é muito árdua, Senhor, é muita turbulência em nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais entrar em nossos corações e abraçar mais nossos corações, para que a gente tenha mais força e perseverança nas tuas palavras, nos teus ensinamentos, Senhor. Senhor, vai nos fortalecendo cada dia mais na tua presença, Senhor. Sabemos que os dias são maus, Pai, mas temos que continuar, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que temos que continuar e não desistir no meio do caminho, Senhor. Vai fortalecendo, Senhor. Vai abrasando cada vez mais nossos corações, dando mais força, vigor e coragem para vencer as lutas e os desafios que a gente encontra pelo meio do caminho. Senhor, vai abençoando, Senhor, aqueles que estão encarcerados, Senhor, aqueles que estão nos leitos de hospitais, Senhor, que todo dia tem pedido para ti, Senhor, fazer uma visita àquele povo ali que estão gemendo, chorando naquele leito de hospital, Pai, esperando por uma bênção que vem de ti, Pai. Às vezes até aqueles que estão desenganados já pelos médicos, Pai, mas tu és o médico dos médicos, Senhor, e tu sabes o momento certo de agir em cada vida, em cada situação, Pai. Abençoa essas crianças que aqui se encontram, Senhor, e vai dando cada dia mais um ensinamento e mostrando a elas o caminho que elas devem seguir, Pai, para que um dia ela esteja também aqui à frente, te louvando, te agradecendo, lendo uma palavra, Senhor, e pregando aos quatro cantos do mundo, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Peço para os irmãos abrir suas Bíblias em Salmos 125. Salmo 125, amém? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Soberano eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço por estas palavras que colocaste no meu coração para que trazesse mim, que não venha de mim, mas seja tudo de ti, Pai, que eu seja só usado, Pai, para trazer aqui as tuas palavras e aquilo que tu queres falar esta noite. A palavra, aquilo que vem do Senhor, nos confirma a nossa confiança nele, para que nós sejamos assim como o monte de Sião, que não se abala com qualquer coisa. E Deus tem nos mostrado que está próximo o fim de tudo isso e o começo de uma nova era que nós estamos esperando, que é a chegada do Senhor. E que para isso nós temos que estar firmes, fortes e crendo sempre na palavra do Senhor. Como Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Ele está dizendo que a gente não venha nunca desistir
desistir da nossa trajetória e daquilo que Ele entregou em nossas mãos. Que a gente continue, mesmo diante da dificuldade, dos abalos que nós estamos vendo, cada dia mais e mais nós estamos vendo que está próximo o fim. E nós temos que estar sempre aos pés do Senhor, orando, jejuando, confessando que Deus é bom em todo o tempo e que devemos ter fé e acreditar nas suas palavras e nos seus ensinamentos. Temos que ser como uma rocha, assim como Ele, que a gente tem que estar conectado sempre com os ramos, pois se assim fizermos, crer e acreditar sempre, continuar seguindo os seus mandamentos, mesmo eu posso dizer com os pecados que tenho, às vezes, muitas vezes peco, até em pensamentos. Isso eu tenho certeza disso. Sou falho, sou fraco, mas não desistirei de seguir, mesmo com a minha fraqueza, com as minhas lutas. Jamais eu desistirei do Senhor, porque Ele é a base de nossas vidas. Deus está sempre vendo o nosso sofrimento dia a dia, cada um aqui que trabalham, que são obrigados a trabalhar para ter o sustento, porque a palavra diz que viverás do suor do teu rosto, trabalharás dias e noites para que não sejas pesados a ninguém. E em muitos momentos da nossa vida a gente não tem escolha, porque tem um jargão que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E nos dias de hoje é o que nós vemos, principalmente a gente que trabalha, porque nós não ganhamos nada, nós estamos ali para cumprir missão, é o que eles querem, então temos que entregar todo o nosso problema ao Senhor e acreditar, sempre ter fé que isso um dia vai mudar. E eu tenho agradecido muito ao meu Deus por estar trabalhando para levar o pão nosso para casa, mesmo nas dificuldades que nós temos, mas Deus nos alegra quando a gente sai de casa e vai para o trabalho, sem esquecer de sempre estar também na presença do Senhor, agradecendo. Eu sou muito grato ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. O meu processo continua, mas eu tenho um Deus que Ele vai entrar com providência, já entrou com providência, e eu sigo o meu caminho até o dia que Ele determinou para a minha vida. Amém? Então vamos continuar sempre sendo como um monte de Sião, que não se abala, mesmo diante da dificuldade que nós temos. Vamos continuar, porque Deus é conosco. Deus é tudo em nossas vidas. Sem Deus, eu imagino às vezes, com todos os problemas que cada um de nós temos, é diferente, mas é problema. Se nós não tivéssemos Deus para nos dar esperança por algo melhor em nossas vidas, como seria? Aonde era que eu estaria hoje? Não sei, nem existiria. Mas eu sempre acreditei e acredito no Deus que pode tudo em nossas vidas. Amém? Eu vou estar convidando a nossa irmã Sirene, que ela vai estar louvando ao Senhor.
irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã 547. Toda a igreja canta ao Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Glória a Deus. Nós estamos aqui aguardando esse grande dia. Glória a Deus. Os fiéis são transaltados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, esta vida já cessou. Do Senhor os bons efeitos, terminaram seu amor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos proclamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem buscar. Esta terra está subindo, os remidos para os céus, ao encontro do Deus Filho, que parece além do véu, e o tempo está deserto, sua pregação cessou, a notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos proclamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual, qual o som que vem das águas, nós ouvimos entoar, aleluia, ao Rei, vamos indo para o ar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos consagrar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem buscar. Glória a Deus, que o Senhor assim nos abençoe. Irmão, o Rei está voltando, né? E essa noite eu estava vendo um vídeo de uma reunião que teve no Rio de Janeiro, tipo uma ONG, ali pelos menores, né? E tinha uma promotora no meio daquele povo.
E se levantou uma senhora para falar a palavra de Deus no momento. E ali naquela multidão que tinha ali naquele local, naquela reunião, a promotora se virou-se contra aquela senhora. E ela falou barbaridades. Porque a mulher tinha ali falado da palavra do Senhor naquele momento. E ela calou aquela senhora. E o desfecho de tudo isso está já rodando aí, que tem muita gente. A gente vê assim que não é aqueles coitados que não sabem falar, que fala de Deus, mas é sim aqueles magistrados, aqueles mais estudados, como a gente está vendo aí. E cada dia que se passa, a gente está vendo mais se aproximar esse tipo de gente para frear o povo de Deus, o povo de Israel. E eu fiquei vendo aquela situação, né? A gente fica vendo essas coisas, como é que pode? A gente está falando da grandeza do Senhor, assim como aquela senhora lá, foi um momento que ela foi até em agradecimento, e foi agradecer a ela, em nome de Deus, por ela estar ali pensando que ela ia abraçar a causa. Ou ela se virou contra a mulher. Se virou contra a mulher, foi feio. Ela disse barbaridade pelas palavras dela, de estudiosa que ela é, né? E isso aí parece que vai render muito, porque é isso que nós estamos vendo. É aquelas pessoas que se dizem ser mais sábias do mundo, que estão querendo trazer nós de desencontro à palavra do Senhor em todo canto. E isso é uma tristeza. É uma tristeza, mas nós vamos estar só no começo, porque a palavra nos fala tudo isso. Mas nós somos, tem um sentimento, né? A gente sente, né? Porque nem de Deus nós não vamos daqui a mais tempo estar falando assim no meio da rua, nem um canto, porque é isso que eles querem fazer com a nação de Israel, o povo de Deus. Eu vou convidar agora a irmã Paula e o diácono Carlos para ele estar recolhendo o dízimo e as ofertas da casa do Senhor. É uma tristeza, é muito triste. Graça e paz aos irmãos. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que ele amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar.
sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu merecia morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por cada um de nós, Jesus. Porque sabemos, ó Deus, que tudo que temos, Pai, foi o Senhor que nos deu, Pai. E eu creio que nos dará muito mais, Senhor, daquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai. Porque o Senhor sempre quer o melhor dos teus filhos. Tu sempre, ó Pai, está com cada um de nós, ó Senhor. Venha nos passar o que for, Deus, mas Tu estás presente em todo o tempo das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã na vida de cada um, ó Pai. Que nós venhamos permanecer, Senhor, inabaláveis, ó Pai. Pai, que nós venhamos permanecer confiantes em Ti, Jesus, até o dia da Tua volta, Pai. Que o Senhor, Pai, venha sempre estar nos fortalecendo. Que o Senhor sempre venha estar nos unindo, nos guiando, Senhor. Até o dia, Senhor, que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Pode o mundo tentar calar a Tua igreja, Senhor, mas não vai conseguir. Porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Tu és aquele, Senhor, que está à frente de qualquer batalha, Pai. Guerreando e lutando pelo Teu povo, Senhor. Mesmo que venhamos desanimar, Pai. Mas o Senhor é aquele que nos levanta. Aquele, ó Pai, que muitas vezes nós nos encontramos caídos, ó Deus. Mas o Senhor vem com a Tua mão, Senhor, e nos sustenta e nos coloca de pé novamente, Senhor. Que nós venhamos ser como uma palmeira, Senhor. Que ela balança, mas não cai. Ela permanece firme para todo sempre. E que assim nós sejamos, Pai, fiel a Ti até o fim, Senhor, das nossas vidas, Pai. Mesmo com nossas fraquezas, mesmo com nossas falhas, ó Pai. Porque somos humanos, ó Deus. E Tu conheces o coração de cada um, Senhor. De cada um, Senhor. E o desejo, Pai, que anseia, Senhor, o nosso coração, ó Deus. Tu és aquele que nos sonda, Pai. Tu és aquele, Senhor, que esquadrinha, Senhor Jesus, o nosso coração, ó Pai. Ó Deus, nos abençoa, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos transforma, nos purifica, Senhor, nos enche com Teu Espírito Santo, Pai. Renova, Senhor, as nossas forças, Senhor.
Renova-nos, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Traz transformação, Senhor, neste lugar, ó Pai. Traz libertação, ó Pai. Salvação, Pai. Cura, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Traz, Senhor, cura, Pai. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, Tu sabe a necessidade dos Teus filhos, ó Deus. Tu conhece, ó Pai. Tu sabe o quanto precisamos de Ti, Senhor. Mas cremos que o Senhor é aquele que nos escolheu. E aqui estamos de pé, Senhor, para Te glorificar, para exaltar o Teu nome, para dizer que és grande, grande, grandioso, Pai. Não temos palavras, Senhor, para medir, ó Deus, a Tua grandeza, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, ó Deus. Grandioso és Tu, Senhor. Visita cada um nesta noite, Senhor. Fala aos corações do Teu povo, Senhor. Usa cada um aqui neste lugar, ó Deus. Dá sabedoria, dá entendimento, ó Deus, da Tua santa e eterna palavra, Senhor. Aonde muitos querem calar, Senhor, o Teu povo, Pai. Mas a Tua palavra, ela permanece de pé em todo o tempo, Senhor. Mesmo que tentem, Senhor, calar a Tua igreja, Senhor, mas não vão conseguir, ó Pai. Porque o Senhor é fiel e a Tua palavra, ela permanece viva para todo sempre, ó Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão aqui neste lugar, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram fracos, desanimados, sem força, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor. Vai trazendo força, vai dando prazer e vontade, ó Deus, de estar te servindo, ó Deus, de estar honrando a Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa a nossa família, Senhor, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor. Vai visitando a cada um, Senhor. Que eles sejam alcançados, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor Jesus. Dá força, Senhor, ao que se encontra caído, ó Pai. Senhor, vai abençoando os enfermos, ó Deus. Aqueles que se encontram em hospitais, Senhor, clamando pelo socorro, ó Deus. Vai, Senhor, entrando com providência sobre essas vidas, ó Deus. Vai nas UTIs, ó Deus. Vai renovando vidas ali naquele lugar, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, em Ti, ó Pai. Eu creio, Pai, em todo o tempo, porque eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor é com cada um de nós aqui, ó Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor renovará as nossas forças, que o Senhor vai usar cada um de nós, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor Jesus. Renova, Senhor, renova, Pai. Renova, Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Tu és grandioso, Pai. Tu és sublime, Senhor. Permanece, Senhor, conosco em espírito de adoração aqui neste lugar. Recebe, Senhor, cada clamor, cada louvor, cada adoração a Ti, Jesus. Ouve, Senhor, as nossas orações, porque eu creio que o Senhor já tem ouvido. Eu creio que o Senhor já tem respondido a cada um, ó Pai. E eu creio que Tu tem resposta. Eu creio que tem testemunho nesse lugar, ó Pai. Porque Tu és fiel. Tu és o Deus de promessas. Tu és o Deus que não confunde os Teus, ó Pai. Mas Tu és o Deus que realiza, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu já Te peço, agradecida, Senhor, por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A gente sempre vem para mais um louvor, mas Deus, Ele fala, né? E nós não podemos sair daqui quando Deus nos usa aqui na frente. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né? Como nós sabemos que há muitos lugares que nós não podemos nem falar no nome dEle. E enquanto a gente puder falar, vamos falar desse Deus, que é tão grande na minha vida e na sua vida. E crer que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que você tem em seu coração. Não desista, não desanime, porque Deus é comigo e é com você. Amém? Agradeço ao Senhor pela oportunidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos estar orando ao Senhor nesse momento, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite.
Santo e eterno Deus, Pai, na tua presença nos colocamos, Senhor, neste momento, Pai, especial do culto, Deus, onde podemos trazer ao teu altar, Senhor, depositar os nossos dízimos e ofertas, Senhor, para a manutenção da tua casa, Pai. Deus, nós consagramos a ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu nunca pensei na minha vida que servir ao Senhor seria tão difícil. Porque não é fácil servir a Deus. A gente sempre está na peleja, sempre tem problemas em nossas vidas. E talvez pode ser que alguém pense que está na casa do Senhor, servindo ao Senhor, tudo vai passar assim tão de repente. Mas a gente sabe que a gente sempre está na prova, sempre está sendo testado e aprovado na presença de Deus, porque não é fácil. Não é fácil, é difícil. E eu sei que por ser difícil é que nós somos testados e aprovados na presença de Deus. Porque é difícil, é doença, é problema de família, é dívida que parece que a eternidade nunca acaba. E a gente corre para um lado, para outro, e parece que cada dia fica mais difícil. Aí é onde entra o nosso Deus em nossas vidas, porque Ele disse que não seria fácil. Ele não disse que seria fácil, mas que nós tenhamos bom ânimo para a gente ter força para continuar. Porque Ele nos prometeu que vem nos buscar. E quando isso acontecer, com certeza, nós não vamos ter mais problemas em nossas vidas. Porque assim Ele nos fala pela Sua palavra, para a gente nos preparar. Que quando Ele foi, Ele disse que ia preparar lugar e vinha buscar. E é isso que nos conforta, nos dá força. Porque às vezes a gente chega aqui com o coração abalado, pesado, triste, por coisa que acontece em nossas vidas, e a gente, com nossas forças, a gente não pode chegar a lugar nenhum. E se a gente desistir de Deus, onde nós vamos buscar força? Para onde nós vamos? Temos que crer e acreditar que um dia tudo isso vai passar. E é isso que nos conforta. A gente chega aqui abalado, mas escuta um louvor, escuta uma palavra e a gente volta alegre, muda. Aí é isso que cada dia renova a gente que está na batalha. Aquele que não conhece a Deus, para ele tudo está bom, não tudo nas festas, tudo está bom ali. Mas a gente que conhece sabe que não é fácil servir ao Senhor, porque Ele disse que não seria. Mas que nós tivéssemos bom ânimo, fé e acreditasse nele, porque Ele está no controle de tudo em nossas vidas. E um dia tudo isso vai passar, amém? Eu vou estar convidando o grupo para estar louvando ao Senhor e agradecendo sempre esse dia maravilhoso que nós temos em nossas vidas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor ele já falou aqui nessa noite e Ele vai continuar falando conosco, amém?
Lá no livro de João, capítulo 4, ele fala da história, né? Da mulher que foi naquele poço buscar água e encontrou ali com Jesus, né? E muitas vezes, né, nós buscamos, né, refúgio em tantas outras coisas, buscamos resolver os nossos problemas, confiando em homens, confiando em pessoas, confiando em tantas outras coisas, mas o Senhor, Ele é a fonte de água viva. O Senhor é aquele que mata a nossa sede. O Senhor é aquele que está disposto a mudar a nossa vida quando nós entregamos o nosso coração para Ele. Que nós possamos aprender através da vida dessa mulher, né? A gente sabe, nós sabemos que aquele encontro teve um propósito, né? Porque a gente sabe que os judeus não falavam com as pessoas, né, daquela outra cidade. Mas o Senhor ali, Ele queria falar diretamente para aquela mulher. E Ele parou naquele lugar para se encontrar com ela, porque Ele sabia que ela precisava, porque ela tinha sede do Senhor Jesus. Ela queria uma mudança na sua vida. E ali foi um encontro que marcou, né? E depois daquele encontro ela saiu falando que tinha encontrado, né? Que tinha encontrado Jesus. Então que nós possamos buscar, né, a fonte, que nós possamos buscar o Senhor Jesus, porque é a fonte que joga para a vida eterna. Amém? Junto ao poço estava eu, como homem judeu, tinha sede que havia em mim. Se meu filho nascer, vou me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Eu quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar.
meu Salvador, tu és, louva igreja, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o nome meu Salvador. Aleluias. Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé. Aqueles que vamos louvar esse louvor bastante conhecido. Vem o Senhor minha vida oferecer. Amém? Que nós possamos, neste momento, nós saímos da nossa casa com o intuito de adorar o Senhor. Então adore, louve o Senhor, abra sua boca e ofereça sua vida ao Senhor Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
de Jesus. E quando nós dizemos isso é porque nós confiamos, nele. Mas muitas vezes andamos aperreados, entristecidos, muitas vezes choramos. Mas o Senhor te diz nessa noite: não há motivo para você chorar, porque o Senhor, Ele está ao seu lado. Assim como você louvou nessa noite, que nós devemos buscar a Ele a cada dia, estar ao lado dEle. Confie no Senhor Jesus, porque Ele te diz: não chores. Amém? Vamos louvar esse louvor. Está chorando por quê? O Senhor, Ele cuida de cada um de nós aqui. O Senhor, Ele não desampara. Ele não te desampara. O Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele está contigo. Ele está nas tuas dificuldades. Ele está nos teus problemas. Saiba que os problemas, muitas vezes, Ele vem para nos ensinar a sermos mais dependentes dEle, a confiarmos mais nele. Amém? Então, não chores. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem recebeu o Senhor Jesus e vai continuar recebendo, amém? Glória a Deus. Poder sentar.
oportunidade. Glória a Deus. O recado já foi dado em todo momento. A gente coloca os pés na casa do Senhor e Deus já prontifica-se sempre a dar o recado, a direção e o norte para a gente seguir. E o recado é esse: vamos confiar, acreditar que tudo vai passar. Amém? O pastor agora vai estar trazendo a palavra do Senhor para deixar a gente mais calmo do que a gente chegou até aqui. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus por tudo que Ele já realizou neste lugar, nesta noite, através de cada oportunidade, através de cada palavra falada aqui neste lugar. Deus já tem falado aos nossos corações desde o início do culto, e Ele vai continuar falando através da sua palavra. Aleluia! Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, ainda que o Senhor tenha falado aos nossos corações neste lugar. É um prazer ter você aqui nesta noite, você que nos assiste, que Deus abençoe sua vida também. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, o capítulo 19. Quero convidar as crianças também aqui na frente, nós vamos estar orando. Elas estarão se dirigindo para a salinha logo após. Lucas capítulo 19, versículo 41. Estaremos lendo até o versículo 44. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas. Tá vendo? Missionário foi chamado. Acho que ele ia mais para cá um pouquinho, assim, mais para cá. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41, vai dizer a palavra do Senhor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: te conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto estar agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estar na tua presença. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça e o teu perdão, por esta noite, Senhor, de estarmos aqui na tua presença para ouvir a tua voz, para te agradecer pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Senhor, por tuas causas e nós não sermos consumidos. Deus, queremos te agradecer por essas crianças que estão aqui neste altar. Ó Deus, abençoa cada uma delas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Jesus, prepara o futuro delas, Pai, de cada uma que está aqui, Senhor, e outras que ainda chegarão. Ó Deus, que essas crianças, elas cresçam pautadas na tua palavra, que elas amem o Senhor de todo o seu coração. Ó Deus, que elas sintam fome, sede, desejo de estar na tua casa, Senhor, de crescer na tua palavra, de conhecer a tua palavra. Ó Deus, e que aqui, Senhor, saiam homens e mulheres de Deus, que sejam pessoas, né, jovens, adultos, que venha marcar essa geração, ó Deus, que elas sejam advogadas, sejam mestres, ó Deus, pessoas que venham trazer certas benevolências para esta sociedade, ó Deus. Ó Deus, tantas outras profissões que o Senhor está preparando para essas crianças, e também saiam daqui pastores,
diáconos, diaconisas, pastoras, evangelistas, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, obrigado por essas crianças. Fala os corações delas, Pai, assim, através da professora da noite, usa para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, estas crianças em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida. Fala com a Tua igreja nesta noite, que não seja aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, renova as nossas forças, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que saímos daqui, Senhor, alimentados, renovados, transformados pela Tua palavra. Faz o Teu querer, Pai, fala conosco, perdoa minhas falhas, os meus erros, usa a minha instrumentalidade para a honra e para a glória do Teu nome. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas vai estar contando a história da trajetória de Jesus até a cruz. E Jesus, ele esteve ali em Jerusalém. Jerusalém é um local que é marcado por muita história bíblica, muitas promessas, que até hoje ainda vão se cumprir no futuro. Jerusalém é o centro da adoração, no milênio, quando o Senhor ele voltar com a sua igreja. E aquele lugar foi marcado por muitas coisas, porque Jesus ele previu tudo que aconteceria ali naquele lugar. Jesus ele é o Messias prometido, ele é o Rei de Israel, ele é o Senhor, que havia de vir, que havia sido prometido para libertar o povo, para libertar a nação dos seus pecados, que ele vinha para trazer vida e vida com abundância para as pessoas. Mas infelizmente muitos ali não reconheceram a chegada de Jesus naquele lugar. Muitos ali não entenderam, assim como os judeus, os fariseus, assim como os sacerdotes, não compreenderam a chegada do Messias, não estavam preparados, não se lembraram das promessas que a Bíblia havia relatado acerca da vida do Messias, de como seria, do que ele faria. E Jesus, irmãos, antes da sua morte, a Bíblia diz que ele entra em Jerusalém. E você pegar no versículo 28, você vai ver que ali conta a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele prepara uma jumentinha, um animal de carga, porque ele não estava vindo com o propósito de trazer guerra. Ele veio para reinar, porém o reino dele não é deste mundo. Ele mesmo falou isso, mas ele é rei, ele é Senhor. E a palavra de Deus diz que ele entra em Jerusalém como rei. Ele não entra numa carruagem, ele não pega um animal para a guerra, para guerrear, não, ele pega uma jumentinha, ele coloca vestes reais nela, aleluia, e entra ali em Jerusalém. E quando ele entra na cidade, muitos ali reconheceram a chegada do Messias. E eles gritavam: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mas, num dado momento depois, muitos dali daquela cidade estavam gritando: crucificam. Muitos dali daquele lugar estavam não reconhecendo a vida de Jesus e a chegada do Messias. Trocaram ele por Barrabás. E quando eu medito nesta palavra, eu me pergunto: será que eu tenho reconhecido o senhorio de Cristo na minha vida? Será que eu tenho entendido que Jesus está no nosso meio, que eu tenho aproveitado as oportunidades? Porque o texto vai dizer que quando Jesus ele entra naquela cidade, muitos dali não reconheceram.
Porque lá no versículo 39, daí no capítulo 19, vai dizer: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamaram. Jesus estava entrando ali naquela cidade, e eles adoravam ao Senhor, eles exaltavam o nome do Senhor, elevavam a sua voz dizendo: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mas outros que estavam ali não reconheceram e diziam: mestre, pede para eles se calarem, teus discípulos estão aí adorando, essas pessoas estão glorificando. Há uma tradição, até na Igreja Católica, de Domingo de Ramos, que é reconhecida justamente por causa deste dia, que eles adoravam ao Senhor, pegavam ramos e glorificavam o nome do Senhor ali com a chegada de Jesus. Mas será que nós nesta noite podemos adorar a Ele e reconhecer que Ele está entre nós, que está em nosso meio? Será que nós podemos aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado de reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas? O texto vai dizer lá no versículo 41 que quando ia chegando Jesus, que Ele entra na cidade, que Ele olha para aquele lugar, a Bíblia diz que Ele chorou. Queridos, só foram 2 vezes que a Bíblia relata que Jesus chorou. A primeira foi quando Ele chegou no sepultamento de Lázaro, o menor versículo da Bíblia que diz: e Jesus chorou. A palavra do Senhor nos diz que quando Ele chega ali, que Ele vê toda a agonia daquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus Ele chora. E a segunda vez, em outro momento que Jesus Ele chora, foi quando Ele entra em Jerusalém, que Ele se depara com aquela cidade. E o choro de Jesus não é um choro porque aquelas pessoas ali o havia rejeitado. O choro de Jesus não foi porque muitas daquelas pessoas daquela cidade estavam não reconhecendo o senhorio de Cristo, mas porque eles iriam sofrer muito por causa dessa rejeição. Porque eles iam ser abalados, porque no ano 70 depois de Jesus, um pouco depois que Jesus é crucificado, os romanos entram naquela cidade, naquele lugar, e destrói o templo, o lugar da adoração deles, toma toda aquela cidade à força e traz muitos problemas para aqueles homens. E quando Jesus ele se depara na frente daquela cidade, na entrada dela, que ele vislumbra tudo o que estaria para acontecer. E muitas vezes, queridos, por nós não reconhecermos o senhorio de Cristo em nossas vidas, por muitas vezes nós não darmos valor às coisas de Deus, não aproveitar as oportunidades que Ele nos dá, às vezes terminamos sofrendo. Nós barganhamos com Deus, nós dizemos que só vamos servi-lo no nosso tempo, na nossa hora, como a gente quer, na nossa vontade, e muitas vezes rejeitamos os cuidados do Senhor, muitas vezes rejeitamos a mão estendida do Senhor. E por muitas vezes nós rejeitamos, e Jesus, ele quando chora, ele não estava chorando porque ele estava estendendo a mão e aquelas pessoas ali não estavam pegando, não, mas ele estava chorando, lamentando, porque eles não reconheceram, porque eles não aproveitaram a oportunidade, porque o texto vai dizer assim, o texto vai dizer que quando Jesus veio à cidade, ele chora, aí no versículo 42 ele dizia: como
Jesus lamenta. Se conheceras por ti mesma, Jerusalém, ainda hoje, o que é devido à paz. O que é devido à paz. Mas visto estar agora oculto aos teus olhos. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conseguiam enxergar nem a grandeza daquela visita naquele lugar. Jesus estava ali, Jesus estava presente ali, e eles não reconheceram, não entenderam, pelo contrário, o rejeitou. E Jesus, ele lamenta, ele diz: Jerusalém. Quantas vezes o Senhor ele nos lamenta, ele se lamenta, porque às vezes nós não reconhecemos, não aproveitamos a oportunidade e trocamos a presença do Senhor por tantas coisas. E ele estava dizendo: se vocês soubessem, se vocês conhecerem ainda hoje o que é devido à paz de vocês, evitaria tantos problemas e males na vida de vocês. Mas o problema é que nós não enxergamos, nós não se preparamos, nós não reconhecemos. E era isso que o Senhor estava falando para ele. Aí ele diz: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. O Senhor estava dizendo para ele: vai vir dias difíceis. Muitas pessoas, irmãos, da nossa igreja, aqui é uma igreja pequena em termos de número de pessoas. E nós vemos aqui nesta comunidade uma grande quantidade de pessoas. E como o diácono Luciano falou aqui, muitas pessoas estão só querendo saber de festas. Não tem nenhum problema aqueles que queiram viver nas festas. Mas muitas vezes eles não enxergam a eminente guerra que está para acontecer. A eminente destruição, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E muitas vezes as pessoas não se preparam, não gastam tempo, não tiram um momento do seu horário para estar na casa do Senhor, para vir reconhecer e adorar aquele que é devido toda adoração. Chega o domingo, chega a quinta-feira, chega os dias de cultos na casa do Senhor, e muitas vezes nós saímos aqui em evangelismo, pela manhã saímos hoje em evangelismo, falando da palavra do Senhor, falando do amor de Deus às pessoas, e as pessoas dizem: mais tarde a gente vai chegar lá, mas não aparece. E muitas vezes acham que estão fazendo um compromisso com o pastor ou com a igreja. Não, o nosso compromisso deve ser com Deus. E muitas vezes, quando não vem, se deparam com situações difíceis, esperam que o problema aconteça para buscar a Deus, quando já poderia ter sido evitado muito tempo antes. Quando poderia já estar na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor. Queridos, e nós não estamos aqui em nenhum momento jogando praga em ninguém, porque isso não é o desejo nem a vontade de Deus para ninguém. Mas é o que a Bíblia nos ensina, que se nós reconhecermos o senhorio de Cristo, nós teremos cuidados por Ele. E infelizmente muitas pessoas saem para as festas e voltam. Mas graças a Deus que a graça do Senhor foi derramada sobre as nossas vidas. E que o Senhor é um Deus de oportunidade.
que Ele visita o seu povo, que Ele colocou nesta igreja aqui, nesta comunidade, para dar oportunidade às pessoas. Aleluia, a gente tem uma voz, ainda nessa cidade, de tantas igrejas no mundo, dizendo: olha, há alguém que pode trazer uma paz para o teu coração, que excede todo o teu entendimento, que vai cuidar da tua vida, que vai sarar as tuas feridas, que você pode até passar por dores ou por momentos difíceis, mas o Senhor estará contigo. Aleluia. E muitos deles ali não reconheceram a chegada de Jesus. E Jesus estava lamentando porque eles não reconheceram. E eu fico imaginando quantas vezes o Senhor ele se lamenta por nossa nação, por muitas pessoas que não reconhecem o Senhorio de Cristo. Não que Ele queira nos obrigar a servi-lo de todo jeito, não. Ele deu livre-arbítrio ao homem. Ele deu livre-arbítrio ao ser humano, mas quando nós reconhecemos e aproveitamos as oportunidades que Ele nos dá, oh queridos, como é diferente, como é bom servir a Jesus. Porque o texto vai dizer que Jesus estava dizendo: Jerusalém, daqui a um dado momento, vocês serão cercados. Vocês serão cercados por trincheiras. Virão dias difíceis, porque, queridos, nós temos inimigos, e o maior inimigo é o diabo. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E se, assim como Israel certa vez falou, o salmista disse: se não fora o Senhor, ora Israel, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Se não fora o Senhor que estivesse conosco, assim como o Diácono falou aqui, como nós viveríamos? Se nós não tivéssemos a quem recorrer, a quem buscar em meio às nossas lamentações, em meio aos nossos medos, em meio às nossas preocupações. O diabo, irmão, ele não brinca. Ele muitas vezes quer nos destruir, ele quer uma oportunidade para nos tirar da presença de Deus, para quando nós estivermos longe, na primeira queda que tivermos, ele nos destruir. E era isso que o Senhor Jesus estava falando para aquele povo. Porque lá no versículo 44, ele vai dizer: em ti arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Oh queridos, como é importante nós reconhecermos o Deus que está conosco. Aleluia. E muitas vezes os salmistas disseram: eleve os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Você pode reconhecer nesta noite o Deus que te visita, o Deus que você serve. Aleluia, ele anda conosco. Mas naquela oportunidade, ele estava dizendo: vocês não reconheceram. Oh Jerusalém, porque não reconheceram a oportunidade da visitação. Quem estava ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Era o Deus que poderia livrar eles de todas as suas dores, de todos os seus traumas. Era o desejado, ele era o desejado de todas as nações, a qual muitos esperavam, mas eles estavam com os olhos vendados. Estava oculto aos seus olhos que ele estava ali. E quantas pessoas que estão com os olhos vendados? Oh, o nosso desejo é que o Senhor abra os olhos espirituais desta comunidade. Aleluia, o nosso desejo é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver
Oh, aleluia, quantas vezes o Senhor Ele quer nos ajudar, queridos. Quantas vezes o Senhor quer abençoar esta localidade, esta comunidade. Oh, o Senhor tem tantas bênçãos para oferecer, mas muitos não estão aproveitando a oportunidade. Lá em Mateus capítulo 23, o versículo 37. Aleluia. Jesus falou: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos teus pintinhos, debaixo das asas de vós, não o que vestes. Quem já criou galinha sabe, né? O que a galinha faz quando ela dá com os pintinhos. Que quem vai mexer ali, quem vai tocar ali, ela se arma e ela não deixa ninguém tocar, ela bota debaixo das asas dela. Aleluia. Assim são para aqueles que servem o Senhor. Assim são para aqueles que andam na presença do Senhor. Ninguém toca. Pode até passar por momentos difíceis, mas é cuidado, é guardado. Está debaixo das asas do Senhor. Está sendo levado, está sendo direcionado, está sendo cuidado. O inimigo ele pode até andar em derredor, ele pode até trambar como um leão, mas é cuidado pelo Senhor, é cuidado pelo Senhor. Não vai te destruir, não vai te matar. As lutas que você passa te levará a patamares maiores, está te preparando. Aleluia. Mas aqueles que muitas vezes não quiseram os cuidados do Senhor, assim como Jerusalém, que mataram os profetas que foram enviados, que falaram, que profetizaram a vida do Messias, mas não reconheceram. Assim como muitos que andaram com Jesus, por não aproveitarem as oportunidades, muitas vezes perderam os céus, perderam a presença do Senhor. Quando Jesus ele chega ali até quando ele vai ressuscitar Lázaro, e ele ressuscita, alguns ali não reconheceram, e no lugar de pegar o milagre e as bênçãos que foram feitas na vida deles, pelo contrário, não reconheceram. Lá em João capítulo 11, o versículo 48, no Evangelho de João, os líderes religiosos ali, né, não reconheceram e disse: se nós não deixarmos, Jesus já havia ressuscitado Lázaro. E por aquilo ter sido tão notório, os líderes religiosos, os judeus, os sacerdotes, os fariseus disseram: se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então o exército romano virá para tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem? Será que não entendem que é melhor que morra só esse homem pelo povo do que deixar que morra uma nação inteira? Olha o pensamento daquele povo. Ele estava dizendo: é melhor que esse Senhor, esse Jesus aqui, ele morra do que toda a nação. Eles disseram nos seus corações, né, se deixarmos dele assim, todos vão crer nele. Aleluia, você pode crer no Senhor? Aonde estará a tua fé? Quiseram matar o nosso Senhor, crucificaram, não reconheceram a oportunidade da visitação do Senhor. Quantos milagres o Senhor já realizou em nossas vidas? Quantos livramentos de morte? Quantas bênçãos, né? Tem até um louvor: quantas bênçãos, quantas são vindas da divina mão do Senhor sobre a tua vida. Eu acredito que você passaria o dia falando das bênçãos que o Senhor já realizou na sua vida.
na minha vida, na nossa vida? Quantos homens ali não reconheceram, poderiam ter aproveitado o milagre que o Senhor fez ali na vida de Lázaro, mas não reconheceram? Poderiam ter aproveitado, né, toda aquela oportunidade de Jesus estar ali junto com eles, de o reconhecer como Senhor, assim como foi o caso de muitos homens, assim como Judas Iscariotes, que andou com Jesus. Andou com Jesus durante 3 anos, passeou com ele, andou, viu os milagres, viu tantas coisas que o Senhor fez, mas no final o traiu por apenas 30 moedas, trocou o Senhor. Quantas pessoas trocando o Senhor por coisas fúteis? Quantas pessoas trocando, né, a presença do Senhor? E quando nós entendemos, queridos, a importância disso, nós precisamos olhar e dar valor àquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Tantos homens, mas também teve aqueles que reconheceram quando Jesus estava presente. Assim como Zaqueu, que aproveitou a oportunidade, que ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, e ele sobe em uma árvore para ver Jesus. Era uma oportunidade que ele tinha. Ele tinha riqueza, ele era um homem pecador, ele era um homem falho, mas ele aproveitou a oportunidade. Aleluia! Que nós aproveitemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado, de estar na sua presença, de estar na sua casa, de estar adorando a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que quando Jesus ele passa, ele diz aquilo e diz aquilo, desce depressa daquilo, e convém hoje voltar lá na tua casa. Daqui abre as portas da sua casa para o mestre entrar. E aproveita a oportunidade. Talvez ele não tivesse outra oportunidade de ver Jesus passar. Ela foi a única oportunidade, talvez, para naquele momento. E ele abraçou, ele agarrou com todas as suas forças. Ele está dizendo que está passando aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando ele entra na casa de Zaqueu, ele diz: hoje chegou salvação nesta casa. Aleluia! Hoje chegou salvação na casa de Zaqueu. Aleluia! E haverá salvação por você. Aproveitar a oportunidade. Aleluia! Você tem aproveitado as oportunidades. E o Senhor ele tem visto o seu reconhecimento. Aleluia! Vai chegar um momento que o Senhor vai dizer: olha, a salvação na casa. Vai chegar um momento que o Senhor ele vai declarar para você. E o Senhor vai declarar para aqueles que um dia reconheceu a visitação do Senhor, que mesmo em momentos difíceis, em dias difíceis, aí honrou o Senhor. Assim como foi na casa de Zaqueu, vai honrando ao Senhor, vai reconhecendo o senhorio de Cristo na tua vida. Foram poucas as pessoas, irmãos, que entenderam e reconheceram que Jesus estava ali naquele lugar, que entenderam que era uma oportunidade que talvez não voltassem mais. Assim como foi o caso daquele ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus, que aproveitou a oportunidade e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No último momento da sua vida, estava para ser crucificado juntamente com Jesus, um à sua direita, outro à sua esquerda. E o da direita disse: Senhor,
Eu mereço estar aqui nessa cruz, mas o Senhor não. Tu és mestre, tu és Senhor. Tu és dono da vida. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, irmãos, Deus é um Deus de oportunidades. Ele visita o seu povo. Ele visita esta nação, ele visita esta cidade, ele visita esta igreja, ele visita esta localidade com a oportunidade, aleluia, para entregar a cada um de nós. Mas a pergunta é: você vai receber a oportunidade dada por Deus? Você vai aproveitar a oportunidade dada por Deus? O Senhor é um Deus de oportunidade. Aleluia! Aquela mulher do fluxo de sangue, a palavra do Senhor diz que quando Jesus para, ela disse: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Oh, queridos, quantas pessoas não foram curadas ainda porque não aproveitaram a oportunidade? Quantas pessoas que ainda não foram libertas, que estão aí doentes neste mundo, que poderiam estar na casa do Senhor, que poderiam estar na presença do Senhor, mas têm preferido, as coisas deste mundo. Às vezes estar até deitado em cima de uma cama, às vezes estar até neutralizado, muitas vezes ainda não reconhecem a visita do Senhor na sua casa, na sua presença, ou até esperam um hospital, uma cama. Mas o Senhor é aquele que visita os doentes. Ele é aquele que não deixa os seus. Ele é aquele que tem um bálsamo, que passa na sua dor. Pastor, eu estou livre de doença devido ao Senhor. Não, todos nós, queridos. Nós passaremos por enfermidades, nós passaremos por dores, por lágrimas. Mas como é bom que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia, que quando nós choramos na presença do Senhor, Ele vem enxugar as nossas lágrimas, Ele vem passar o bálsamo nas nossas dores. E quando nós chegamos na casa do Senhor, como foi falado pelo diácono aqui, às vezes nós chegamos com o nosso coração pesado, triste, mas saímos daqui transformado e dizendo: esperança para a minha vida. Aleluia, do Senhor, Ele vai me visitar, Ele vai visitar a minha causa, aquela situação, Ele vai visitar e vai alcançar. Aleluia! A esperança para aqueles que servem ao Senhor. Haverá oportunidade de Deus para a tua vida. Se talvez nós reconhecemos e se dobrarmos diante do senhorio de Cristo, o nome dele será glorificado na tua vida. A palavra do Senhor diz que aquela mulher samaritana, vou terminar, foi ali buscar água, como foi cantado aqui, naquele poço. Mas ela se depara com a fonte. Ela se depara com Jesus ali naquele poço. E Jesus pede a ela de beber. Mulher, dá-me de beber. E aquela mulher não entende, não reconhece, não sabia quem era aquele que estava ali diante dela. E a história dessa mulher está no Evangelho de João, no capítulo 4. E o versículo 15. No versículo 15, Jesus traz toda uma conversa com aquela mulher, e aquela mulher não entende, não compreende, só que ela chega um momento que pede dessa água. E ela diz: Senhor, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem
terei de fazer esta longa caminhada até aqui para tirar água. Ela aproveita a oportunidade para pedir água ao Senhor, que era uma água diferente que o Senhor estava querendo dar a ela. Era uma água diferente que o Senhor estava trazendo para aquela mulher que ainda não entendia. Oh, querido Deus, Ele tem tantas coisas grandes para nos oferecer que você nem imagina. Só aproveite a oportunidade. Você está diante do Senhor Jesus. Mas o Senhor diz: vai lá buscar o teu marido e vem aqui de volta. Vai buscar o teu marido e vem cá. Oh, queridos, que oportunidade preciosa. Porque aquela mulher disse que não tinha marido, e o Senhor sabia de tudo isso, e o Senhor revela-se a ela. Ela diz: eu vejo que tu és profeta. O Senhor se revela a ela como Messias, como o Senhor, com aquele que havia de vir, com aquele que poderia mudar toda a história da humanidade. E aquela mulher, ela sai correndo, ela vai buscar a sua casa, ela vai dizer para os samaritanos, que era um povo que muitos não queriam ter contato, que não era reconhecido, mas Jesus, ele foi até os samaritanos. Ele vai naquelas pessoas que você menos imagina. Seja o maior traficante, seja das pessoas que fizeram tantas atrocidades nessa vida, mas ele é aquele que dá a oportunidade de mudança para aquelas pessoas que estão no fundo do poço, para aquelas pessoas que não é reconhecida pela sociedade, mas o Senhor, Ele é um Deus de oportunidade, e haverá oportunidade para a tua casa, haverá oportunidade para a tua família, haverá oportunidade para aqueles que para muitos aí não reconhecem, mas você reconheceu o senhorio de Cristo. E por você reconhecer o senhorio de Cristo, aleluia, virá uma abundante chuva, uma abundante água, aleluia, sobre aqueles que o reconheceram. Te prepara, porque o que há de vir virá e não tardará. Porque você aprendeu a reconhecer e honrar o Senhor com a tua vida. Porque você é aquele que não joga as oportunidades fora. Quando você tem uma oportunidade de estar na presença do Senhor, você está. Quando você tem uma oportunidade de glorificar o nome dele, você glorifica. Quando você tem uma oportunidade de reconhecer o senhorio dele na tua vida, você reconhece. E isso vos haverá a recompensa da paz do Senhor. Os samaritanos reconhecem por causa do testemunho daquela mulher. Lá no versículo 39 ao 42, depois que ela foi chamar o seu marido, a Bíblia diz, no versículo 39, do capítulo 3 de João, capítulo 4 de João, capítulo 4, versículo 39, o texto vai dizer: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da declaração da mulher. Aleluia. Ele me disse tudo o que tenho e eu já fiz na vida. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. E quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e olhar a oportunidade. Vai chegar o tempo, igreja, que haverá reconhecimento do esforço feito neste lugar. Vai chegar o tempo que Deus ele vai visitar e vai dar a oportunidade, assim como foi o caso daqueles samaritanos que muitos tempos rejeitaram o Senhor. Aleluia. Mas agora ele está dizendo: aleluia, fica conosco, Senhor, fica mais alguns dias aqui com a gente. É tão boa a tua presença. Tem pessoas que vão se render chorando da presença do Senhor, dizendo: porque eu não me entreguei antes. Aleluia. A Bíblia diz que ele ficou ali ainda 2 dias. Ele disse: eu vou ficar mais com vocês aqui.
creram nele ao ouvir a sua palavra. E aquela mulher disse: Senhor, agora nós não cremos porque ouvimos Jesus, porque nós ouvimos Jesus por nós mesmos. E não somente por causa do que você nos contou, Jesus. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Você pode reconhecer o senhorio de Cristo nesta noite na tua vida. Que Ele está cuidando da tua casa, da tua família. Que Ele é um Deus de oportunidade. E se em algum momento nós negligenciamos a presença do Senhor, se em algum momento nós choramos ou deixamos de lado Jesus, que nesta noite nós voltemos para o Senhor, aproveitemos as oportunidades, porque o Senhor está vivo, Ele está entre nós, Ele está neste lugar. Oh, irmão, quantas coisas nós perdemos tempo nesta vida, quantas coisas que nós desviamos dos nossos olhares, mas nesta noite o Senhor está chamando a sua igreja a chorar, a lamentar pela sua presença, para buscar a sua presença. Assim como o Senhor falou através do profeta Joel, dos tempos do profeta Joel, que Deus ele mandou uma calamidade ali naquele lugar, porque os gafanhotos vieram e destruíram tudo. E não foi diferente em Jerusalém depois do ano 70, depois de Jesus, porque aquela cidade, aquele lugar foi destruído porque eles não reconheceram a visitação de Jesus. Mas o Senhor, através do profeta Joel, ele convoca a nação, ele convoca o povo a chorar, a lamentar pela presença do Senhor. Nós devemos buscar a presença do Senhor com todo o nosso coração. Nós devemos voltar, se ajoelharmos, jejuarmos, buscarmos o Senhor, assim como o Senhor falou através do profeta Joel. Eu vou terminar com esse texto, Joel 2:12. No capítulo 2, no versículo 12 de Joel, o Senhor disse: mas agora diz o Senhor, volte-se para mim, enquanto ainda é tempo. Entregue-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Quem estava chorando era Jesus quando ele veio Jerusalém, lamentando porque eles não reconheceram. Mas o Senhor está convocando cada um de nós para chorar na sua presença. Rasgue seus corações e não apenas as suas roupas. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente, cheio de amor, e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. Há uma oportunidade da parte do Senhor nesta noite para esta cidade, para as nossas famílias, para a minha vida. Aleluia. Mas é verdade que quando a pessoa está caída, eu passei naquele momento ali, e hoje você vê a vida dele, você sabe que ali foi Deus que colocou a vida. Amém. No vizinho lá. Sim. Porque Ele é um Deus de oportunidade. Deus não tem como não ser não. É verdade. Eu fui dar a medicina dele, deu um abraço na coisa, quase que a minha agarrou. Amém. Eu fiquei, não por mim não, mas por eu ver aquela situação daqui, eu digo, é Deus, Deus, Ele é um Deus de porque é muito oportunidade. bonito, né? Deus faz. Aleluia. É verdade. E há uma iminente destruição para o mundo todo, mas que ainda tem uma igreja que chora, que lamenta. Você pode ficar em pé. Você pode chorar por aqueles que estão nesse momento nas festas, assim como Jesus chorou por Jerusalém.
Você pode chorar por esta vizinhança, porque Deus colocou essa igreja com esse propósito. Aleluia. Há uma oportunidade de Deus para esta comunidade. Há uma oportunidade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. O Deus que nós temos é um Deus de oportunidades. Muitos aproveitaram as oportunidades. E nesta noite não é diferente na sua vida você estar aqui. Aleluia. Você está aproveitando as oportunidades que Deus te deu. E haverá recompensa da parte do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, Matos proféticos. Comunidade da liberdade, da comunidade da liberdade. Reconheça o senhorio de Cristo. O Espírito Santo que seja soprado nos corações desta localidade. Que o Senhor desvia e limite destruição, mas que venha graça, que venha oportunidade. Que nós venhamos chorar na presença do Senhor, pela sua presença, pela sua graça, pela oportunidade da visitação dele em nossas vidas. Em nome de Jesus. Ele é o Deus que ouve o lamento, o choro do seu povo, o clamor do seu povo. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus, pelas oportunidades dadas. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados e falhas. Senhor, nos perdoa por muitas vezes não reconhecer o teu senhorio e nos afastarmos da tua presença. Não aproveitar as oportunidades dadas, Senhor, a cada um de nós. Oh, Jesus, porque me deixaste de adorar, o Deus que tantas batalhas ganhou. Chora Israel, um lamento só. Oh, Senhor, livra-nos do teu povo, Senhor. Verdadeiramente nós não somos merecedores da tua graça e do teu perdão. Nós falhamos, erramos, paramos na caminhada, Jesus, muitas vezes não reconhecemos a tua chegada, a tua presença, a tua visitação. Mas há um povo na terra, Senhor, um remanescente, que ainda se dobra diante do teu altar, que ainda te adora em espírito e verdade, que ainda chora e ainda lamenta diante do altar, dizendo: vem socorrer, Senhor, nós carecemos da tua presença. Nós precisamos de ti. Socorre as famílias aqui, Senhor. Socorre este povo, socorre esta comunidade, socorre a nossa nação, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, assim como Jerusalém não reconheceram, mas o Senhor chegou naquele lugar. Oh Deus, assim vem sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Oh Deus, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre a nossa igreja, Jesus. Sem ti nós não somos nada. Somos falhos, pecadores, Pai. Somos carentes e necessitados. Oh Deus, nós possamos estar remindo o tempo e buscando a tua presença, Senhor, a cada momento das nossas vidas. Que nós não venhamos negligenciar, Senhor, a tua presença, as coisas que te agradam, Senhor, a tua casa, os teus caminhos. Nos ajuda a te servir com fidelidade, Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Renova as nossas forças, levanta os caídos, traz cura para os doentes, Senhor. Traz renovo para aqueles que estão fracos. Oh Deus, tu és um Deus de oportunidade. E nós queremos te agradecer nesta noite pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que nós possamos abraçar com todo o nosso
com toda a nossa força e com todo o nosso coração, Deus. Obrigado pela tua presença neste lugar, nesta noite. Nos dará uma semana abençoada na tua presença, Deus. Derrama a tua graça sobre as nossas vidas. Eu só tenho a te agradecer por tudo, Senhor, as coisas que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesta noite, por ter aproveitado a oportunidade de estar na casa do Senhor. Deus, Ele vai honrar a tua fé. Amém. Quero avisar os irmãos que os cultos permanecem mesmo amanhã. Nós temos culto de oração, 3 horas da tarde. Se Deus quiser, estarei aqui em nome de Jesus. Estou de férias, graças a Deus. Estarei tirando uns dias também de férias aqui, estarei viajando. Mas os cultos permanecem, né, que os irmãos estejam aqui ajudando, trabalhando, né, nesta obra, porque grandes coisas fará o Senhor por nós e nós estamos alegres. O Senhor já tem feito grandes coisas em nossas vidas. Amém? Então, culto de oração amanhã, 3 horas da tarde. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensino. Eu só preciso ver qual vai ser o dia que vai ser mudado. É uma das quinta-feiras que nós não teremos, que não estará nem o diácono Luciano, nem o diácono Carlos, então nós vamos cancelar. Essa quinta-feira a outra, né? Pronto, então essa aqui nós teremos culto quinta-feira, teremos domingo, mas a outra quinta-feira nós não teremos, mas no domingo teremos. Vai ser só a outra quinta-feira, essa quinta-feira que vem a outra que nós não teremos, mas as outras terão culto normalmente aqui na casa do Senhor. Amém? Eu estarei de viagem, mas se Deus quiser, no dia 2, no dia 1, eu já estarei por aqui. Provavelmente dia 1º do mês que vem eu já estarei por aqui. Mas que os irmãos estejam aqui servindo ao Senhor, porque Deus, Ele é bom em nossas vidas. Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos por esta noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, Jesus. Ó Deus, faz a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, nos fortalece nos teus tantos caminhos. Abençoa o teu povo, as famílias aqui representadas. Deus, vai cuidando, vai ajudando os teus filhos, aqueles que têm andado contigo, aqueles que têm te servido e reconhecido, Senhor, o Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por tudo, obrigado pelos teus cuidados, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dá, Senhor, uma noite reparadora de sonho, uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus, nos conduz nos teus tantos caminhos, fica conosco com essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus e nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.